Vamos lá. O que ele deseja agora? Ele deseja testar de você se você tem um conhecimento que foi adquirido por nós lá na teoria sobre o coeficiente angular da reta. Veja bem, essa eu vou querer ler um trecho com vocês. Nessas condições e considerando que o tempo de contato com a parede seja pequeno e possa ser desprezável, o gráfico que melhor representa o deslocamento, o espaço percorrido, da bola em relação ao tempo do movimento. Só que ele disse coisas importantes antes que eu não li, mas você já leu. Ele diz o quê? Que essa bola, ela se movimenta na ida e na volta, jogador, parede, parede, jogador percorrendo o mesmo espaço, na ida e na volta. Isso é extremamente importante, você perceba isso. Um ponto importante também é você perceber que ele diz que a velocidade da bola durante a ida é maior do que a velocidade da bola durante a volta. E ele vai e volta na mesma trajetória. E do tempo de colisão, ele é insignificante. Ou seja, o tempo que você vai considerar com a bola parada, invertendo o vetor velocidade para retornar, é insignificante. Então você só deve analisar dois tempos, o tempo de ida e realmente o tempo de volta. E perceber que esses tempos são inversamente proporcionais às velocidades. Por quê, Eduardo? Veja bem, como ele disse que o espaço percorrido na ida e na volta é o mesmo, pela expressão da velocidade média. Velocidade média é o quê? Δs sobre ΔT. E, Eduardo, eu posso? Pode, porque a velocidade ela é constante, tanto na ida quanto na volta. Outra coisa importante informada no texto também. Então, nós sabemos o seguinte, que como o espaço é constante na ida e na volta, matematicamente isso aqui se torna um fator comum. A ida e a volta. Isso torna velocidade e tempo grandezas inversamente o quê? Proporcionais. Então, dizer a você através do texto que a velocidade dessa bola na ida é maior do que a velocidade na volta, é dizer que o tempo tem um comportamento oposto. Então, considerando a ida, se a velocidade na ida é maior, o intervalo de tempo que essa bola gasta na ida é menor. Isso é meio intuitivo, né? Mas matematicamente tem como você mostrar a uma pessoa. Então dá para dizer que o intervalo de tempo durante a ida é menor do que o intervalo de tempo durante a volta, que é o que eu estou querendo que você observe através do gráfico. Então, para que o objeto percorra o espaço de ida e depois o espaço de volta, é necessário que o intervalo de tempo durante a ida seja menor do que o intervalo de tempo durante a volta. Outra coisa também importante é você perceber obrigatoriamente que esse gráfico é constituído de retas. Tem que ser uma reta na ida e tem que ser uma reta na volta, porque você está falando de um movimento uniforme. E se é movimento uniforme, já que a velocidade é constante, você está se referindo a uma função do primeiro grau, S igual a S0 mais VT, que é Y igual a quem? A AX mais B. E se isso aqui, que é a função horária do espaço, do movimento uniforme, que é aquele onde o objeto executa o movimento com velocidade constante na ida e na volta, é uma função do primeiro grau, o gráfico disso obrigatoriamente tem que ser constituído de quê? De retas. É uma reta na ida, porque é feito com velocidade constante, o espaço é percorrido com velocidade constante, e é uma reta na volta, porque o espaço é percorrido com velocidade constante. Show de bola? Então tinha que se tocar que eram duas retas, por serem dois movimentos uniformes, por serem justamente percorridos através de uma função do primeiro grau. Segundo passo, perceber que, como a velocidade na ida é maior do que na volta, o tempo de ida é menor do que o tempo de volta. E depois, perceber que já que o espaço percorrido é o mesmo na ida e na volta, esse ponto que é o cume do gráfico tem que ser justamente o ponto final da ida e o ponto inicial da volta, fazendo esse intervalo de tempo ser perceptível maior. Claro que por causa disso, mas no gráfico nós teríamos que ter um triângulo no segundo trecho maior do que um triângulo no primeiro trecho. Mas o que eu acho bem importante mesmo para você perceber é o coeficiente angular da reta. Se você traçar um ângulo bem aqui, e chamar isso aqui de alfa, você nota o seguinte, que a tangente desse ângulo de inclinação ali, alfa, já que ela é numericamente igual a quem? A velocidade, já que seu gráfico é espaço versus tempo. Aí foi que nós aprendemos que toda vida que você tem uma reta, num gráfico espaço versus tempo, se você chegar lá e calcular a tangente do ângulo de inclinação daquela reta, numericamente igual, essa tangente é igual a quem? A velocidade. Isso aqui é numericamente igual à velocidade no primeiro trecho. Eu vou chamar de velocidade na ida. E você também perceberia que se eu jogar um outro ângulo aqui, vou chamar esse aqui agora de beta. Essa tangente
de beta, ela é numericamente igual à velocidade, só que em que trecho? Já na volta. Através desse gráfico, você nota, olha, observando a figura, que a tangente de alfa é maior do que a tangente de beta. Por quê? Porque alfa é maior do que beta. E quando um ângulo é maior do que o outro, a tangente também é. Então, se eu vou poder afirmar isso aqui. Se você observa que alfa é maior do que beta, então dá para dizer que a tangente de alfa é maior também que a tangente de beta. E se a tangente ela é numericamente igual àquela velocidade, dá para dizer que a velocidade na ida em módulo consegue ser maior do que a velocidade na volta em módulo. Perceba também que, pelo tipo de gráfico, pelo tipo de reta, essa reta ela é crescente. O espaço ele cresce à medida que o tempo passa, esse movimento é progressivo. Já aqui, o espaço ele decresce à medida que o tempo passa, então esse movimento ele é retrógrado. Então, ao calcular, você adotará essa velocidade positiva nesse primeiro momento, e essa velocidade ela já passaria a ser negativa nesse segundo momento. Show de bola?